Muitos negam a Jesus porque não querem viver sob o senhorio dele. Este é o estudo de número 757 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas independente do ser humano aceitar ou não, ele tem toda a autoridade sobre o universo, ele é Deus, independente do homem. Vamos ao nosso tema. Quem é este que dá ordem à natureza? O nosso texto base está em Marcos, capítulo 4, verso 41, que diz: os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos nos lembrar um pouquinho do contexto desta passagem, uma passagem que é registrada nos evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que têm narrativas semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, e essa passagem mostra os discípulos com uma indagação. Maravilhados, perguntavam uns aos outros quem era Jesus. Olha que tremendo, porque Jesus tem autoridade sobre a natureza. Lucas capítulo 8, verso 25 diz: Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas dá ordem e eles lhe obedecem? Que tremendo! Jesus fala para eles: onde está a vossa fé? Porque eles estavam maravilhados e também espantados. Essa pergunta dos discípulos é uma pergunta interessante, porque eles já estavam convivendo com Jesus há algum tempo e os discípulos já haviam presenciado Jesus fazendo milagres, por exemplo, milagres de cura. João capítulo 20, o verso 29 ao verso 31. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Muitos milagres os discípulos já tinham visto Jesus realizar. Nessa passagem que nós vimos de João 20, Jesus estava advertindo a Tomé, porque Tomé, quando soube através dos discípulos que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos, ele não creu e ainda disse que creria se somente tocasse no lado de Jesus que foi transpassado pela lança e nas mãos de Jesus que tinha sido pregada lá na cruz. Mas também os discípulos já haviam presenciado Jesus fazendo milagres de transformação. Ele havia superado a lei da química. João capítulo 2, verso 9 e verso 11, que diz: quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo. Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O primeiro milagre que Jesus realizou na frente dos discípulos, os discípulos creram nele. Foi lá na festa de casamento, lá em Caná da Galileia, quando acabou o vinho e ele transformou a água em vinho. Alguns discípulos, eles ouviram o testemunho de João Batista acerca de Jesus, falando que Jesus é o Filho de Deus. Vamos conferir? João, no capítulo 1, o verso 34, que diz: e eu vi
e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista testificou que Jesus é o Filho de Deus e também ele testificou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pode tirar o pecado? Quem pode perdoar pecados? Somente Jesus pode. Como o anjo anunciou a José em sonho, quando José tinha intentado deixar Maria, porque Maria estava grávida e não era de José, mas era a obra do Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 1, verso 21 diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É somente Jesus que pode perdoar pecados. E o apóstolo João afirmou que somente Jesus pode perdoar pecados. 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. O nosso Jesus, o Filho unigênito de Deus, ele verteu sangue na cruz do Calvário. Foi um preço muito alto para poder nos redimir dos pecados, para poder nos perdoar dos nossos pecados. E os discípulos, após terem vivido um momento de muita angústia, a ponto de acreditarem que morreriam naquela tempestade, e eles olharam e Jesus estava dormindo tranquilamente lá no barco. Qual foi a atitude deles? Eles clamaram a Jesus, eles acordaram o mestre e eles viram outro milagre. Esse milagre que Jesus acalmou o mar, que Jesus acalmou a tempestade, mandou o vento acalmar, mandou o mar acalmar, fez os discípulos ficarem surpresos e se perguntando uns aos outros: quem é este? Quem é Jesus para você? Será que você é uma pessoa que caminha na igreja, que vai à igreja, mas ainda não tem uma experiência viva com Jesus? Jesus, o Filho de Deus? Os discípulos já tinham visto outras coisas, outras maravilhas que Jesus havia feito. Eles, por exemplo, tinham visto Jesus deixar as pessoas maravilhadas quando Jesus deu ordem aos espíritos malignos e estes deixaram a pessoa em quem eles estavam. Lucas capítulo 4, verso 36. Todas as pessoas ficaram maravilhadas e diziam umas às outras: que palavra é esta? Pois até os espíritos demoníacos ele dá ordens com autoridade e poder e eles se vão. Imagina, quem é este que até a natureza obedece? Quem é este que até os demônios obedecem, que recebem a ordem e saem, que obedecem a ordem dele? Este é Jesus. Certa vez Jesus fez uma pergunta aos discípulos, perguntando o que as pessoas diziam, quem ele era. Vamos ver a resposta? Mateus capítulo 16, verso 14, e eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga que é Jeremias ou um dos profetas. Mas Pedro, ele respondeu reconhecendo quem verdadeiramente Jesus é, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo. Mateus capítulo 16, verso 16, que diz: olha como ele respondeu verdadeiramente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o Senhor a quem nós servimos. E na Bíblia nós vemos que muitas pessoas falam quem é Jesus. Alguns dizem que Jesus era simplesmente homem, o filho de Maria, irmão de Tiago e de José. Vamos conferir? Marcos capítulo 6, verso 3, que diz:
Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele, muitos se escandalizavam em Jesus, porque via que Jesus era um homem que tinha autoridade, porque Jesus é o Filho de Deus. E as pessoas hoje em dia, elas também querem Jesus somente como um homem, falam que Jesus é um homem que foi importante na história, negam a divindade de Jesus, negam a deidade de Jesus, mas negam que Jesus é o Filho de Deus. Isso é muito sério e muito grave, sabe por quê? Porque para essas pessoas que negam que Jesus é o Filho de Deus, a Bíblia nos adverte que existe condenação, e é certa. Vamos conferir? João capítulo 3, verso 17, verso 18. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha só para você ver, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Por isso que quando nós paramos para pensar quem é Jesus, e muitas pessoas desprezam a Jesus porque não conhecem o Filho do Deus Altíssimo. Vamos ver um exemplo que a Bíblia nos mostra de Natanael. Natanael desprezou a Jesus antes de conhecê-lo. João capítulo 1, o verso 45 e o verso 46 que diz: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Olha o convite de Filipe para Natanael: vem conhecer quem é Jesus, porque Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, Jesus é o Messias. E quando Natanael, ele conheceu a Jesus, ele reconheceu que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. João, no capítulo 1, verso 48 e verso 49, disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Olha que palavra maravilhosa. E olha o que Natanael respondeu para ele: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael, quando ele encontrou Jesus, ele reconheceu quem Jesus é e ele pegou e seguiu a Jesus. O apóstolo Paulo, ele testifica que Jesus tem o nome mais poderoso, o nome mais exaltado, e foi Deus que exaltou. Filipenses capítulo 2, verso 9 e verso 10. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então nós vemos que Paulo, ele testifica que o nosso Jesus tem o nome que é acima de todo nome, tem toda a autoridade, tem todo o poder e diante dele todo joelho se dobrará. Já o apóstolo Pedro, ele testifica que só Jesus tem a palavra de vida eterna. João no capítulo 6, verso 68 e verso 69 que diz: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivente. Quantas pessoas, elas conhecem a Jesus e elas se frustram, elas se decepcionam, elas se entristecem e elas abandonam a Jesus. Mas olha o que Pedro disse: somente tu tens palavra da vida eterna, porque tudo aqui na terra é passageiro, mas a vida eterna, como o nome mesmo diz, é eterna. E muitos reconhecem a Jesus também como profeta, mas eles querem a Jesus somente como profeta, somente para ouvir um prognóstico, para ouvir uma previsão, para ouvir algo que lhes agrada, que lhes dá alegria. João capítulo 6, verso 13 e verso 14, recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quantas pessoas querem Jesus por interesse, para receber alguma coisa de Jesus? E é interessante que esses homens só reconheceram que Jesus era profeta após receberem o milagre da multiplicação de pães. Que não sejamos assim como esses homens, mas que nós venhamos desejar a Jesus, não porque ele faz, não pelo que ele realiza, mas por quem ele é. Ele é verdadeiramente o Filho do Deus Altíssimo. Os demônios, eles também reconhecem que Jesus tem autoridade e que Jesus é o Filho de Deus. Marcos capítulo 5, verso 6 e verso 7, que diz: ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Olha a palavra daqueles que reconheceram que Jesus é verdadeiramente o Filho do Deus Altíssimo, que tem todo o poder. E eram os demônios que estavam naquele homem, naquele endemoniado de Gadara. Mas o próprio Deus também testifica de Jesus. Mateus capítulo 3, verso 16 e verso 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E em seguida, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. A voz era do próprio Deus. Esta é uma passagem do batismo de Jesus, aonde nós conseguimos ver a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Altíssimo, ele declarou que Jesus é o Filho amado dele, que lhe dá prazer. Eu vou começar a concluir. Os discípulos, naquela situação de tormenta, eles tiveram medo, mas quando eles viram Jesus repreendendo o mar, Jesus repreendendo o vento, eles ficaram maravilhados de ver a autoridade de Jesus sobre a natureza, e eles perguntaram: quem é este? Quantas vezes as pessoas, durante um momento de sofrimento por incredulidade no poder de Jesus transformar aquela situação que estão vivendo, começam a se questionar, começam a murmurar, começam a se queixar, deixam de olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, deixam de olhar para Jesus, aquele que tem toda a autoridade sobre tudo, sobre todos, e eles acabam desagradando a Deus. Eu vou concluir com Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. É muito importante nós crermos que Jesus é o Filho de Deus, e a Bíblia, ela nos dá muitas provas de que realmente Jesus é o Filho de Deus. E para você, quem é Jesus? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida,
faça seus comentários, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, dá seu like e se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque, se inscreva e o nosso bondoso Mestre Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.